Olá, queridos, muito bom dia, minha gente, bom dia, Grande Curitiba, bom dia, Paraná, bom dia, Brasil, bom dia para você que já estava ligado aqui na Marumbi. Continue com a gente das 8h30 às 10 da manhã, agindo Deus quem impedirá, de segunda a sexta-feira, trazendo fé, trazendo esperança para você, através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aqui temos o momento da palavra, o momento da oração, o momento também de ler alguns testemunhos. Se você recebeu uma graça, uma bênção e você consegue passar esta informação pelo WhatsApp, você pode enviar, que será um prazer ler aqui o seu depoimento, o seu testemunho, a bênção que você recebeu. E estamos iniciando aqui pelo rádio, o primeiro programa do rádio aqui da semana. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é dia 24 de outubro, hein, de 2022. Estamos aí na reta final, na última semana praticamente aí, de outubro, né? Outubro, 10º mês do ano. E graças a Deus por mais um dia de vida, que Deus ilumine a todos nós e desejando aquela paz. Jesus chegou em certa ocasião em um local em que havia ali o seu grupo de discípulos, que eles estavam assustados. Eles estavam amedrontados, eles estavam ainda respirando algumas coisas que havia acontecido. Então eles estavam ali num local e na realidade existia ali os 11. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Foi quando Jesus, durante 40 dias, ele começou a aparecer a grupo de pessoas, né? Aos seus discípulos, às mulheres e assim por diante. Então foi nesse momento, está escrito em João capítulo 20, a partir do 19. Olha que interessante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Percebeu aqui? Os discípulos, eles estavam com medo da situação da época, né? Estavam ali receosos. Aqui diz que a expressão as portas cerradas não significa uma barreira ao Senhor ressuscitado. Aqui Jesus já havia ressuscitado, né? E ele chega naquele lugar, naquele ambiente em que as pessoas, que os 11 estavam ali, 11 dos seus discípulos ali, eles estavam com medo daquele conflito, daquele momento ali que agora Jesus não estava ao lado deles. Mas Jesus havia dito que ele morreria, mas que ele também ressuscitaria. Então daí ele chega lá e diz: paz seja convosco. Então é essa paz que possa reinar no meu coração e no seu coração. Essa paz verdadeira, essa paz que vem de Jesus, que é o príncipe da paz. Aí quando Jesus fez essa saudação, diz a Bíblia, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Aí a alegria renasceu na vida deles. Pensa bem, eles foram discipulados por Jesus, eles caminharam com Jesus, eles presenciaram o sofrimento de Jesus, eles presenciaram a crucificação de Jesus, eles presenciaram o sepultamento de Jesus, e agora eles estavam ali apreensivos, aguardando a próxima fase da vida deles. Quem sabe, amigo, amiga, logo nesse início de semana, você está meio parecido com os discípulos aqui. O que será essa semana? O que vai acontecer essa semana? Às vezes a pessoa fica assim, né? Um clima apreensivo, um clima tenso, um clima um pouco estranho, diferente. Então, o que será? Amados e amadas ouvintes, entenda. Jesus, ele prometeu estar conosco. Se você está conectado com Cristo, ele disse assim, ó: eis que estou convosco todos os dias. Então isso aqui, os cristãos, os filhos e filhas de Deus têm que ter ciência disso. Muitos não têm ciência disso. Mas ele está conosco.
Ele está aí com você. E você está conectado com a gente, é um grande sinal. Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando os discípulos perceberam que era Jesus, eles se alegraram. Renasceu a esperança. Eles lembraram então que Jesus havia dito que ele ia ressuscitar. Se alegraram. Então o nosso Redentor vive. Então não perca a esperança, não perca a fé, não perca o ânimo, não perca a vontade de viver. E para muitos, quem sabe hoje, com esta palavra inicial, você vai renascer. Você vai ser restaurado, restaurada. Creia nisso. Então eles se alegraram quando viram o Senhor Jesus. Aí Jesus diz novamente para eles. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Agora que eles estavam alegres, perceberam que era Jesus, Jesus repete: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amados e amadas, se você se considera um cristão, se você se considera um filho, uma filha de Deus, você precisa compreender que é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria. É o Espírito Santo que vai nos dar capacidades. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar força, sabedoria e também consolo diário. Mas olha que interessante o que Jesus diz para eles. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Em seguida ele continua ali a sua instrução. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Entendeu o que Jesus está falando? Então, aqui nesse momento, está acontecendo o quê? O comissionamento dos discípulos. A missão de Cristo foi o que os tornou apóstolos. Depois, apóstolos significa aqui enviados. Então, foi Jesus que os enviou. Então, nós vemos aqui o poder para a realização de tal missão vem através do Espírito Santo. Vem através do Espírito Santo na sua vida, derramado sobre todos os cristãos em Pentecostes e sobre nós também. Quando ele diz assim, assoprou, né? Assoprou, olha que lindo, né? Quando ele diz aqui, recebei, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, alguns interpretam a declaração recebei o Espírito Santo justamente como uma simbólica e antecipando ali Pentecostes. Outros entendem o grego aqui como denotando proximidade no sentido de receber imediatamente e consideram o dia da ressurreição do Senhor como marca de transição do fim do antigo concerto para o novo concerto. Ou seja, a antiga criação começa com o assopro de Deus. O Filho, Jesus, agora a nova criação começa com o assopro de Deus, ou seja, através do Filho. Por isso que, quando você se entrega a Cristo, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você precisa compreender, se você quer ter uma vida espiritual abençoada, se você quer ter uma vida cristã saudável, você precisa do Espírito Santo. Sem ele você não consegue. Sem a força e o poder do Espírito Santo, você não terá êxito, principalmente na sua vitória espiritual. E lançamos ontem, domingo, dia 23
de outubro, nós lançamos 40 dias de propósito, ou com propósitos. 40 dias, vai até dia 1º de dezembro, lançando aqui intercessão, orações, e demos aqui alguns propósitos, que você pode incluir os teus, mas que você então que é um intercessor, você que é uma intercessora. Na realidade, já há tempo que eu venho falando sobre isso, e eu penso que o ideal é que cada pessoa que se alista no exército de Deus se torna um soldado, uma soldada de Cristo. Eu penso que cada um, ele deve ser um intercessor. Independente nesse negócio se tem dom para isso ou dom para aquilo, todo cristão deve orar. Cristão que não ora, não melhora. Cristão que não ora, não conversa com Deus. E se você não conversar com Deus, não tem diálogo. Não tendo diálogo, como é que fica? Entendeu? Evidentemente, no meio dos cristãos, vai ter grupos de pessoas que às vezes elas têm aquela habilidade não de ser uma equipe ali para interceder. Claro, aí aqueles focam naquilo. Então existe isso também, é claro. Mas no geral, conheceu Jesus, se entregou a Cristo, então desenvolva uma conversa diária com Deus. 40 dias. Começou ontem, dia 23. Então, são 40 dias que você vai também se dedicar à oração. Entendeu? Busque o poder do alto. Busque, se você já é um cristão e entende isso, você precisa buscar mais. Muitos cristãos pararam no meio da caminhada. Aqueles que oravam, muitos deixaram de orar. Muitos que liam as escrituras, acham que já sabe tudo e não leem mais. Então, existem vários fatores. É como numa corrida. É como numa corrida que sai ali 50 corredores, atletas, correndo, e de repente um vai perdendo a força, vai parando no meio do caminho, o outro vai parando no meio do caminho, mas um vai chegar lá e vai ganhar. Então, a prova disso que o próprio apóstolo Paulo, ele menciona a nossa caminhada também como um atleta, uma corrida. Então, estamos numa corrida espiritual, estamos numa jornada da fé. Por isso que o corredor, a pessoa que é um atleta, que participa de uma Olimpíada, ou assim por diante, ou uma atleta de algum tipo de esporte, o que acontece? Ele não vai treinar na véspera da disputa. Ele às vezes treina 4 anos antes. Às vezes ele treina 10 horas por dia, ele exercita, porque ele é um atleta e ele tem que estar em forma. Vai captando a revelação aí. Não é? Então ele vai treinando, ele vai aprendendo ali tudo na área dele ali. Quando chegar o dia do campeonato, o dia da Olimpíada, coisa desse tipo, da corrida que seja, então ele já está preparado, aquecido, ele pronto para aquela maratona, vamos assim dizer. Assim é também a nossa vida cristã, a nossa fé. Não é? Então você tem que ir se preparando a cada dia. Se preparando. Como eu tenho dito que é o músculo da fé. O músculo da fé. A fé como um músculo que você tem que exercitar. E a sua fé é testada na hora do desafio. A tua fé é testada quando você enfrenta uma barreira. A tua fé é testada quando você enfrenta algum tipo de problema que você não imaginava que ia acontecer na caminhada, mas você está na fé. Aí Deus vai te dar graça para você superar o problema, para você vencer esse momento de turbulência. É isso. É isso. Entendeu? Então que você possa se lançar. Nós vamos estar orando por todos vocês, como sempre temos feito aqui. Mas que você também participe e entenda o que Deus está falando nesse tempo. Estamos vivendo tempos difíceis no mundo todo, mas também tempos maravilhosos, porque nós não vamos lutar na força do braço. Nós não vamos lutar na força da sabedoria humana, da estratégia humana. Não, mas nós vamos lutar através do poder do Espírito Santo. Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força. Por isso então Jesus diz, paz seja convosco. Ele queria que aquele pessoal tivesse paz, se acalmassem. É o que Deus está dizendo nesse início de semana, aqui nessa segundona especial. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça já com esse ensinamento aqui.
para você ter um dia de excelência e uma semana abençoada em nome de Jesus. Declaramos, profetizamos bênção de Deus sobre a tua casa, a tua família. Profetizamos salvação, vidas serão salvas. Encontrarão o caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Declaramos nesses 40 dias de orações e intercessões com propósitos, com alvos. Nós declaramos em nome de Jesus tudo que é do mal, tudo que é maligno. Você, homem, mulher, jovem que me ouve agora, você, quem sabe, está sendo enganado pelo inimigo. O inimigo está fazendo a sua cabeça. O inimigo está agindo nas suas ideias, trazendo confusão. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que está confuso na tua mente, na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus de Nazaré, nós repreendemos esse ataque do inimigo e pedimos agora em nome de Jesus a proteção do sangue de Jesus sobre cada um que nos ouve neste momento. Pedimos também, ó Deus, a proteção das armaduras espirituais. Deus, eu creio, Senhor, que estamos vivendo dias bem diferentes. Inclusive o comportamento das pessoas tem sido muito diferente. Mas a nossa confiança, a nossa esperança é o teu agir, Espírito Santo. O Senhor pode mudar situações. O Senhor pode mudar quadros e estações e situações. Conforme o teu servo diz aqui na palavra, quando então Daniel orava. Daniel, que o Senhor escolheu para fazer a diferença. Peço agora, Pai, libera uma unção de ousadia para as pessoas que estão precisando neste momento. Pessoas que até temem a Ti, Pai, servem ao Senhor, mas estão se enfraquecendo na fé, se enfraquecendo diante de alguma batalha, de alguma guerra espiritual, uma luta espiritual. Mas como foi dito aqui em Daniel capítulo 2, quando ele diz, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Deus Todo-Poderoso, diante dessa certeza que o Senhor está no controle de tudo e tem o domínio de tudo, pedimos o teu agir agora, na vida deste homem, desta mulher, desta família, que está conosco iniciando mais uma semana, uma jornada de fé. Renove as forças deste homem e desta mulher. Se a pessoa está em pecado, Deus, se a pessoa está em falha para contigo, que seja amanhã da salvação e dela se libertar dessas amarras do pecado, da mentira, do engano. E ela seja transformada pelo teu poder. Sabemos, ó Deus, que nós não temos poder de transformar o coração de ninguém. Mas essa é a missão do Espírito Santo, que pode convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. Seja uma semana de grande salvação, de grande libertação, Pai. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos que estão iniciando os 40 dias, que começamos ontem, nessa jornada da fé, 40 dias, orando, clamando. Abençoa cada família, abençoa onde estamos chegando, Pai. Só o Senhor sabe o alcance desta audiência. Só o Senhor sabe onde estamos chegando, Deus. Só o Senhor sabe o que está acontecendo neste momento. Então, Senhor, onde chega
esse momento de orações, de prece, de instruções espirituais. Chegue ali a tua graça, favor, bondade e misericórdia. E que o Senhor venha mudar o quadro dessa pessoa, a situação desta família, que está talvez enfrentando uma batalha com enfermidades, doenças, ataques na mente, desejo de morrer, desejo de desistir da vida, ou seja, batalhas em vários níveis. Mas o Senhor é poderoso, como diz a tua palavra, maior é aquele que está em nós, que é o Senhor Jesus, do que aquele que está no mundo, o inimigo das nossas almas. Deus Todo-Poderoso, estenda as tuas mãos de graça, favor, bondade e misericórdia sobre todos nós, sobre todos que nos recebem. Onde chegar esse momento de fé, chega ali o agir de Deus. Abençoa o nosso querido Brasil, abençoa de norte a sul, leste a oeste, abençoa a nossa nação, principalmente nessa reta final do mês de outubro, que a tua boa mão esteja cuidando e mudando situações de batalha, de guerra espiritual, mas sabemos que o Senhor está conosco. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa os teus filhos e filhas. Abençoa os nossos agentes de Deus. Abençoa essas pessoas que têm feito a diferença através da sua semente de fé. São eles, com a tua bênção, é que tem mantido o ministério agindo. Deus quem impedirá. E tu sabes, Deus, que se o Senhor não tocar no coração de certas pessoas, elas não vão entender. Então eu peço nesta manhã, de segunda-feira, 24 de outubro de 2022, toca, Senhor. E tudo que o inimigo está travando, tudo que Satanás, o diabo e as forças do mal estão bloqueando na mente das pessoas, travando-as com coisas assim esquisitas, justamente para que elas não semeiem. Nós damos uma ordem do mundo espiritual que essa barreira maligna seja quebrada, seja da incredulidade, da mentira, do engano, da falta de entendimento, falta de discernimento espiritual, caia por terra em nome de Jesus. E que a luz de Cristo, a paz que o Senhor disse para aqueles seus 11 discípulos que estavam apreensivos, e o Senhor se apresentou a eles, e quando eles viram que era o Senhor, encheram-se de alegria. É assim o que nós queremos, Pai, ter essa alegria eterna, saber que o nosso Redentor vive. Então abençoa a vida econômica, financeira, tanto da empresa, tanto desse empresário, empreendedor, desse autônomo, desse profissional liberal, desse que já vive da sua aposentadoria, quanto dos empregados, enfim, abençoa a vida financeira, a vida profissional dos nossos ouvintes, que seja um dia de grande provisão. Que o socorro financeiro venha para aqueles que necessitam, que o milagre aconteça, pessoas que têm causa na justiça, dinheiro para receber herança, questões de inventário, documentações, e quem sabe está faltando a assinatura de uma pessoa, está faltando a assinatura, a liberação de um juiz, de uma autoridade que está com os documentos na mão, talvez está engavetado, talvez estão deixando por último. Deus coloca as tuas mãos de Todo-Poderoso, o Senhor é o juiz dos juízes, e que o Senhor possa estar agindo e fazendo um milagre, porque tu és poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer situação, que é o que a gente acabou de ler aqui. O Senhor muda tempos e horas, o Senhor remove, o Senhor muda, o Senhor tem esse poder, e sabemos no poder da oração, o poder da intercessão, muda. Nós não podemos talvez estar num local, mas através da nossa oração, o Senhor agirá naquele local. Nós cremos, está na tua palavra. Assim abençoamos a todos que nos ouvem, a todos que estão no propósito. Eu te peço, Senhor, abençoa também a economia, as finanças da nossa nação, que tende a melhorar. Abençoa e prospera. E também pedimos a bênção, é claro, para todos que nos ouvem. Alguns ouvintes estão aqui próximo no Paraguai, temos ouvintes na Argentina, temos pessoas nos ouvindo nos Estados Unidos, pessoas nos ouvindo no Japão, na Inglaterra, no Canadá, na França, na Itália, Portugal. E certamente, de alguma forma, esta palavra vai chegar em outros lugares que não fazemos nem ideia. E o nosso desejo, o meu desejo, tu sabes disso, é que tudo que ministramos aqui, através da oração e do ensinamento da palavra, chegue para as pessoas certas que estão precisando de uma cura, de uma restauração,
e de salvação acima de tudo, através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor da glória, abençoa a Rádio Marumbi, os sócios, proprietários, diretores, funcionários, que a tua misericórdia seja sobre todos nós. Assim eu oro, Pai, na confiança da vitória, crendo que nesses 40 dias, coisas sobrenaturais, de bênção, acontecerá em nossas vidas e no meio dos teus filhos e filhas. Assim oramos e já te agradecemos pedindo a bênção para a água também, que eu separei, milhares separaram, que após a oração seja um remédio espiritual. Haja paz, alegria e harmonia neste lar, nessa casa e nessa família. Assim seja, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém, diga eu tomo posse, a vitória é minha, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. A vitória é certa, porque Deus está agindo e quando Ele age, ninguém vai impedir. Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o Brasil. Domingo que vem, dia 30, às 3 da tarde, vamos estar ministrando a palavra e orando por todos em São José dos Pinhais, tá certo? Dia 30, às 3 da tarde, então a irmã que era de São José dos Pinhais, é do ladinho de Curitiba, vai lá então no culto presencial se for possível, tá certo? Já que já era de lá, então já conhece o caminho, né? Então vai lá e ser abençoada também, se é possível, no presencial. Às vezes a pessoa muda de cidade, mas tem gente que, eu conheço pessoas que saem de um ponto aqui de Curitiba e vai lá no outro ponto, bem longe, para servir a Deus. Então, distância não é problema para quem pode estar presente. Graças a Deus. Queridos, nós lançamos ontem 40 dias com propósitos. É comum termos um período, orar tem que ser todo dia. E quando eu lancei no domingo ontem, e já havia compartilhado com vocês aqui, você que me ouviu na quinta passada, na sexta-feira passada, você que nos ouviu pelo rádio, eu já adiantei, né? E eu sei que você que já ora, continua orando, obviamente, mas nós colocamos aqui alguns alvos nesse propósito aqui das orações. Então o que eu tenho pedido a você, que tem recebido, de certa forma, uma cobertura espiritual aqui neste horário? Não é? Você que é um agente de Deus, você que é um ouvinte, você que ora e tal, 40 dias com propósitos, do dia 23, ontem, outubro, a 1º de dezembro. Eu tenho pedido que você, se você não tem esse hábito de fazer isso, que você separe pelo menos de 5 a 10 minutinhos por dia, durante 40 dias para orar, interceder. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. A Bíblia fala também sobre nós carregarmos a carga um dos outros. Entende? Isso é interessante, né? A gente não pensar só na gente, mas pensar um pouco no coletivo também. Eu coloquei alguns itens que foca o nosso ministério, que você faz parte dele, direta ou indiretamente. Entendeu? Primeiro, família agindo Deus. Quem é família agindo Deus? Todos vocês que nos ouvem. Pelo rádio, pela internet, canal no YouTube. Enfim, se você recebe o nosso ensinamento, o ensinamento de Deus através do nosso ministério, você faz parte. Mesmo à distância, mesmo longe, mesmo a gente não se conhecendo. Ok? Então, se você orar família de Deus e você se sente incluído nisso que eu estou falando, a bênção vai ser para você também. Segundo, nos ajude em oração, pastores Edson e Eva, família. É importante, né? Você nos ajudar na oração. Da mesma forma que nós oramos por vocês, né? Vocês também possam ter essa contrapartida, né? De também nas suas orações pedir para Deus também, né? Para que Deus nos fortaleça e nos abençoe a cada dia. Também coloquei discípulos e suas famílias. Discípulos, pessoas que estão sendo discipuladas pelo nosso ministério. Temos grupos de discípulos aqui pelo rádio. Temos discipulado com um grupo de pessoas uma vez na semana pelo Google Meet. Nós temos os discípulos que caminham com a gente no presencial, num culto de celebração. Ou seja, discípulos são diversos. Então você também faz parte disso. Então você vê que tudo que eu estou colocando vai ser bênção para você, se você realmente se envolver. Deus é contigo. Também coloquei espaço do agir de Deus. Onde que é o espaço do agir de Deus? Aqui na rádio é um espaço do agir de Deus. Estamos aqui há quase 18 anos. Dia 31 de dezembro agora vai completar 18 anos.
né? Então, é o espaço do agir de Deus. E tem outros espaços em outras emissoras. Temos o YouTube, tem as plataformas digitais, ou seja, não é? Que a gente utiliza para levar a palavra. E temos o espaço Agir de Deus em São José dos Pinhais, físico. Temos o espaço Agindo Deus no hotel, às vezes em Curitiba, Campo Largo, Guaratuba e outros locais, entendeu? Então a gente precisa do seu apoio nessas orações. Para quê? Justamente para que Deus fortaleça as pessoas que nos apoiam, orando, intercedendo, contribuindo, também é muito importante. Tanto é que a gente colocou um item aqui, oração pelas finanças dos agentes de Deus. E são vocês, agentes de Deus, que têm feito a diferença no sentido da manutenção. Todo mundo sabe, você sabe da tua vida, que todo mês você tem aquelas famosas contas fixas. Todo mundo tem, é ou não é? Cada um tem alguns compromissos. Não é verdade? Todo mundo tem. Assim não é diferente. Então, nesse item, eu agradeço a você, que gentilmente tem feito com amor, com alegria, plantando a sua semente de fé. Quem sabe hoje que é o segundo elo dos 40 dias, não é? Quem sabe é hoje que Deus vai levantar um grupo de pessoas que vai semear ainda hoje. Por que não? Por que não? E eu vou lançar algo que Deus está falando à minha mente, ao meu espírito agora. E eu creio que é de Deus. Não anotei isso, não coloquei anotações do que eu vou falar agora, mas vem agora. Preste atenção no que eu vou falar. Se você entender, vai ser muito bom. Agora, exemplo. Faça uma oferta profética. Faça uma oferta profética. Não tenho esse hábito de fazer isso, mas sinto no meu coração disso. Nosso propósito é 40 dias de orações. Começou ontem, hoje é o segundo dia, entendeu? Que vai até 1º de dezembro. Então, faça um propósito com Deus, por que não? Isto é, você vai fazer se realmente Deus confirmar no seu coração e você ter fé para isso, entendeu? Faça, nesse período agora, uma oferta profética de R$40. Exatamente. É voluntário, é claro. Se você já semeia, se você já ajuda, continua do jeito que tá bom demais. Tá? Não estamos pedindo para você fazer alguma coisa que você não possa. Mas ora primeiro. Aqui eu senti essa instrução de Deus, uma oferta profética. Se você pode fazer ainda hoje, faça. Mas não se limite a isso. Tá? 40 é um número profético. 40 tem significado de preparação. Tá? Você vê na Bíblia ali, 40 dias. Tá? 40. Então 40 tem um significado de preparação. De preparação. Nós cristãos, acredito eu, a maioria, não digo todos, mas uma boa parcela dos cristãos, acreditam no arrebatamento da igreja. Que esse dia está se aproximando. Vai acontecer. Né? Ou seja, enquanto não acontece, o que nós temos que fazer? Continuar a nossa jornada de fé firme com Jesus. Até o fim. Né? Então, enquanto ele não vem, vamos semear a palavra, vamos cuidar da família, vamos tocar os projetos, vamos terminar aquela casa, vamos terminar aquilo. Ou seja, vida que segue, mas não podemos perder o elo com Deus, não podemos perder a nossa comunhão com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Entende? E por último aqui eu coloquei orar pela nação. Porque às vezes tem pessoas que estão orando pela nação só até tal dia aqui dessa semana. Irmão, a oração é sempre. Claro que dependendo da batalha, tem que, vamos dizer, tem que ter um reforço. Por isso então que Deus me inspirou a lançar esses 40 dias. Que começou ontem, dia 23, e vai até 1º de dezembro. Quem vai participar disso? Certamente quem está nos ouvindo, ou aqui nesse horário pelo rádio, no nosso canal no YouTube. Ontem na rede social do Agindo Deus, lá no Instagram, eu fiz um pequeno vídeo informando isso. Então, é quem entender isso aqui, seguir e fazer. Aí na sua casa, aí, escolha aí, vamos orar, Deus agirá. E eu escrevi a seguinte frase: o Espírito Santo se manifestará em sua vida. O Espírito Santo se manifestará em sua vida. Creia nisso. E estamos juntos nessa jornada. E eu quero encerrar então minhas palavras pedindo a você que se envolva. E se você quer ajudar financeiramente a família Agindo Deus, ainda hoje ou essa semana, se você quer, você pode. Se você pode anotar aí a conta, o Pix,
Nós temos 2 Pix. Tem o Pix CNPJ. Se você já deposita pelo Pix CNPJ, continua, normal. Mas a gente tem um outro Pix. Vou pedir para o Fábio soltar o Pix, que o locutor vai falar, que é um e-mail. Esse e-mail é eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Esse é um outro, que é mais fácil do que ficar falando números aqui. Mas acabou de chegar aqui de uma ouvinte, ela disse, pastor, passa para mim o Pix. A pessoa que está pedindo aqui, chegou agora aqui, um WhatsApp. Então, se é o teu caso também, de repente você até quer ajudar. Mas você fala, nossa, mas fala rápido, eu não consigo anotar. Se você tem Zap, pede que a gente envia. Quando você pede, a gente envia, tá certo? Eu sempre fui claro com relação a isso aqui. Não vamos enviar se você não pedir, mas se você pediu, a gente envia um bannerzinho que tem ali a conta, tem ali o Pix certinho para você abençoar. E faço votos que ainda essa semana, a partir de agora, de hoje, segundona, você já tem entendido essa revelação. Deus fará maravilhas através da fé, através da oração e através da sua semente de fé. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe e te prospere muito. E eu encerro dizendo o seguinte, Atos capítulo 12, eu peço que você anote esse texto para você ler na íntegra. Eu não vou ministrar agora, já preguei, mas eu vou falar bem objetivamente para orar. Mas esse texto aqui é um dos que nós estamos colocando aqui na oração dos 40 dias. Atos capítulo 12, do 1 ao 17. Depois você lê na íntegra, mas a ênfase, um resumo que eu vou fazer aqui, é justamente o seguinte. Naquele período da igreja primitiva, da primeira igreja do primeiro século, Atos capítulo 12, estava acontecendo um momento muito terrível com o povo da época, os cristãos. Herodes havia mandado matar Tiago. Tiago já tinha sido decapitado ali, vamos dizer assim, morto, né? Matou a espada Tiago, o irmão de João. E daí o que aconteceu? Ele mandou prender também a Pedro, o apóstolo Pedro. Então é nesse contexto, então, que Pedro estava ali pronto, era o próximo da lista para ser morto. Mas ele estava preso, amarrado com cadeias, com correntes, 16 soldados ali, ou seja, ele estava num local terrível e estava tendo uma perseguição ferrenha ali. E o que acontece? O que acontece nisso? Por isso a importância da oração. Diz o verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ou seja, aquela oração incessante. Então, meus amados e amadas ouvintes, se você está enfrentando algum tipo de batalha e precisa de uma libertação, a oração incessante é uma chave para a libertação. Na realidade, esse texto fala de um conflito, não é? Esse conflito é um estudo em confronto ininterrupto com o mal. Ou seja, os Herodes simbolizam o ataque implacável de Satanás contra o povo de Deus. Herodes, o Grande, tentou matar Jesus. Seu filho assassinou João Batista. Seu neto decapitou Tiago. E agora estava mantendo Pedro na prisão para executá-lo depois da Páscoa. Enquanto Pedro sofria acorrentado, o povo de Deus, em uma casa, na casa da Maria, em uma das Marias, estava ali orando, estava ali clamando, estava ali intercedendo. Está dizendo aqui que eles estavam na casa, em uma residência, orando, buscando. Então, era um grupo de mulheres que estavam orando, clamando por uma intervenção divina. E o que aconteceu? Deus ouviu o clamor daquele grupo que orava e houve a intervenção. Deus mandou um anjo lá. Já estou quase pregando, mas está tudo escrito aí. Leia depois Atos 12, do 1 a 17. E permitindo Deus, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer desses 40 dias aqui, tá certo? Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça e não perca o ânimo. E vamos que vamos, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por estar no segundo elo dos 40 dias de clamor, de busca, de oração, de intercessão, por vários alvos e propósitos. E colocamos diante do Senhor, Pai, cada ouvinte, cada internauta, cada um que está entendendo o propósito e está entrando no mesmo. Abençoa todos os intercessores, todos os apoiadores, todos os ouvintes, todos os nossos amados e queridos que estão nessa caminhada conosco, Pai. Dê graça, dê força a todos nós. Cubra com o teu sangue e renove as forças de todos. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de todo mal. E sejam dias de glória, dias de milagres criativos.
Que a bênção da abundância e da prosperidade seja sobre todos nós. Que haja um derramar do Espírito Santo. Que haja um despertamento espiritual. Que haja um genuíno e verdadeiro avivamento espiritual no interior deste homem, desta mulher, deste jovem, desta família que nos ouve agora, Pai. Nos livra de todo mal. Restaura aquelas pessoas, Pai, que se encontram abatidas, tristes, desanimadas e até mesmo fazendo algum tipo de tratamento médico, Senhor. Meu Deus, estenda as tuas mãos de misericórdia para curar corpo, alma e espírito. Oramos e abençoamos este povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedindo a bênção também dos 40 dias e dessa oferta profética, Senhor, que mencionamos hoje. Que o Senhor levante as pessoas certas que possam entender o propósito e mergulhar nessa fé. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos para todo sempre. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.